Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Sejam bem-vindos ao primeiro programa de 2019. Continuamos nos mesmos estúdios, falamos a partir da Rádio Savana 100.2. É um programa que atualmente pode ouvir indiferido na mesma estação radiofónica Rádio Savana 100.2, aos sábados às 12, domingo às 21 horas, e a repetição na televisão independente de Moçambique, às quintas, terças e domingos também às 21 horas. Este programa vai olhar para os principais acontecimentos internacionais. O anterior programa, que foi o último, 2018, olhamos para os acontecimentos internos. Fernando Lima, vamos olhar para o mundo, sobretudo para a África Austral, que em 2018 esteve em ebulição, sobretudo para os países muito próximos de nós, Zimbábue, África do Sul e também Angola. Exatamente. Grandes acontecimentos em Angola, que é um país que nos toca muito sensivelmente, mas também países ao quais estamos ligados por muitos laços, a começar pelos laços de sangue, uma vez que as famílias desta região ultrapassaram aquelas fronteiras que os acordos de Berlim e das potências imperialistas e coloniais delinearam a altura para esta zona e, portanto, por isso mesmo que temos famílias ao longo das fronteiras com a mesma linhagem, com as mesmas ligações, com a mesma consanguinidade, e que muitas vezes os Estados, porque não compreendem, decidem que isto são questões de bilhete de identidade e de passaporte, e só depois a que percebem os erros que decorrem da sua falta de compreensão da história, da antropologia e da própria sociologia. Muito bem, Fernando, antes de entrarmos em concreto nos temas, sobretudo irmos aqui à vizinha África do Sul, é o primeiro programa de 2019. Gostava que dissesse bem-vindo aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, e dizer o que é que podem esperar de si para este 2019 nos comentários aqui nos pontos de Fernando Lima. Bem, nós estamos a entrar no nosso terceiro ano de atividade, o que é notável. Isto não é apenas o nosso esforço, é um esforço dos nossos patrocinadores. Sem os nossos patrocinadores, nós não poderíamos fazer este programa. Portanto, esperamos continuar a contar com o generoso apoio dos patrocinadores deste programa. Sem qualquer falsa modéstia, acho que programas dessa natureza são importantes no espectro da informação e da liberdade de expressão em Moçambique. A situação do país é uma situação conturbada, e falo sobretudo do ponto de vista económico. O Presidente da República, o ano passado, deu-nos a entender que estávamos definitivamente a fazer o rearranque da economia de Moçambique. Isto tem os seus reflexos em todos os setores. Espero que esse rearranque também seja refletido na comunicação social, com mais parcerias de natureza comercial, de natureza económica, porque a imprensa, a comunicação social não pode sobreviver, não pode trabalhar sem este elo importante, que é a sua ligação intrínseca ao tecido económico moçambicano. Portanto, estas são as minhas expectativas, sobretudo porque também tenho responsabilidades do ponto de vista de gestão no nosso grupo de comunicação, e vejo os números, vejo com preocupação os nossos números, e
quero mesmo que a retoma esteja aí ao virar da esquina, porque se a retoma estiver tão próximo assim, nós aqui na nossa casa seremos todos beneficiários dessa mesma retoma, o que significa mais famílias abrangidas, sobretudo as pessoas que trabalham connosco e que dão o seu contributo diário para que nós sejamos parte desta grande família que é a família da comunicação social moçambicana. Muito bem, vamos agora a analisar os temas que elencamos, os acontecimentos de 2018 que elencamos para este nosso programa. Vamos à África do Sul, o ano começa praticamente abril e fevereiro na vizinha África do Sul, com a renúncia de Jacob Zuma, da presidência da África do Sul. Zuma cedeu à pressão do seu partido, o ANC. O Cyril Ramaphosa assumiu a presidência. É um Zuma, Fernando Lima, que estava envolvido em escândalos de corrupção, que até hoje enfrenta processos em tribunais. Bem, acho que a presidência de Zuma nos deve levar a muitas reflexões que não só têm a ver com a África do Sul, têm a ver com os movimentos de libertação, vencedores, as formas de liderança e a forma como é que as lideranças emergem no contexto dos Estados-nação em formação. O que é que quer dizer todos estes palavrões? É que a emergência do poder e a emergência das personalidades no poder dos nossos países tem outros fatores que são muito específicos das nossas próprias realidades. Para ser muito concreto, Jacob Zuma não teve que tirar o seu CV das notas brilhantes que teve na universidade, da sua capacidade em ter uma percepção do Estado, da gestão do Estado, das questões de natureza económica ou das preocupações de natureza social. A sua ascensão ao poder decorre do tempo em que esteve na luta armada, do tempo em que controlou o aparelho de segurança do ANC, e estas questões da segurança são questões muito sensíveis nos movimentos de libertação, não só nos movimentos de libertação, mas nos Estados de Partido Único. Basta olhar para a ex-União Soviética, hoje a Rússia, e ver que o presidente da Rússia era um próprio agente dos serviços secretos da União Soviética. E um último aspecto, não menos importante, também dos balanços de poder que é preciso fazer em termos de equilíbrios étnicos nos Estados-nação, em formação nos nossos países, em que estes fenómenos e estes aspectos são importantes, porque, e olhemos para todo o continente africano, quantas guerras não há decorrentes exatamente de estes aspectos não serem levados em conta. Portanto, eu não diria que Jacob Zuma foi um erro de casting, mas foi claramente uma grande decepção, porque a África do Sul é uma grande potência. É uma grande potência africana em todos os sentidos, não só em relação ao seu poder económico, mas também em relação à sofisticação das suas instituições e em relação à sofisticação do seu capital humano. A África do Sul está a par daquilo que erradamente ou corretamente se designa da África Branca ou África do Norte, portanto todos os países muçulmanos do norte de África, onde o nível de educação é muito elevado. E depois é uma das economias mais fortes de África. Exatamente. Mas eu falo aqui sobretudo do capital humano, e as potências de referência em África são, para além do norte da África, a Nigéria, o Ghana e também o Zimbábue, que tem um nível de formação per capita fantástico. Ora,
digamos que os sul-africanos de todas as raças e de todas as componentes sociais, de repente, viram-se confrontados com um presidente que claramente não estava ao nível do país que estava nas suas mãos. Começou logo com o incidente em relação à sua explicação muito embaraçosa e muito atabalhoada em relação a uma relação extraconjugal, em que ele declarou que achava que os problemas de contaminação pelo vírus do HIV-Sida se resolviam com um banho de chuveiro. Ora, isto não cabe na cabeça de alguém. Sobretudo está a falar num país em que os níveis de contaminação são extremamente altos. Dos maiores. Uma das razões da impopularidade do seu antecessor, Thabo Mbeki, foi exatamente por acreditar num método não científico de resolução do problema da pandemia do HIV-Sida. E isto trouxe-lhe muitos problemas de popularidade, porque exatamente, digamos que apostou no cavalo errado. Depois, os fenómenos de corrupção que levaram à situação de se fazer um inquérito de Estado, e o título do inquérito leva o título de a captura do Estado, ou seja, uma família, Gupta. A família Gupta, que é acusada de manipular todos os níveis da vida pública da África do Sul. Até manipular as nomeações no governo. Até ao cúmulo de manipular as nomeações dos ministros, nomeadamente para postos sensíveis, como o ministro das Finanças e o governador do Banco de Reserva da África do Sul, para além depois dos aspectos caricatos, nomeadamente há um casamento na família Gupta e o pessoal convidado ao casamento não aterra num aeroporto civil, aterra numa base militar da Força Aérea Sul-Africana. Portanto, isto revela o poder. É como o Nini Satar também ter carpete vermelha cada vez que aterrassem em Maputo, vindo da Tailândia ou vindo de outro país. Pois outros são inúmeros os problemas dos caricatos e dos mais sérios. Por exemplo, toda esta questão da poligamia. Podemos discutir a questão da poligamia, nomeadamente a sua abordagem de que ele era transparente nessas relações, enquanto uns fingem que têm uma mulher quando têm um séquito. Ele dizia isso diretamente aos seus homólogos. Não escondia. Mas a questão é a seguinte, do ponto de vista prático. Será que o Estado tem que pagar todas as mordomias para todas as suas mulheres, como pagava, como teve que pagar? Por exemplo, o famoso escândalo de Nkandla, a sua casa de campo. Dizer que a piscina que fez na casa com fundos do Estado era a reserva estratégica em caso de incêndio na casa. Portanto, a piscina servia como reservatório para apagar o fogo na casa, e que o aviário e o estábulo do gado era um sistema primitivo de segurança, de denúncia se houvesse ladrões que viessem a casa. Ora, isto é muito ridículo. Eu não contabilizei os processos, mas Jacob Zuma tem quase uma centena de processos. São 800 processos que tem que responder em tribunal. Mais contratos de armas desde o fim dos anos 90. Claros indícios de abuso de poder, nomeadamente tentar que em processos de clara natureza individual tente envolver o Estado e fundos de Estado para pagarem a sua defesa. Aliás, uma das últimas resoluções em relação a Jacob Zuma foi exatamente essa, que Jacob Zuma
pode-se defender de todas as acusações que tem, mas que desembolse os seus fundos ou que faça angariação de fundos, como é muito habitual e tradicional nos Estados Unidos, fazerem-se essas angariações de fundos em ações de tribunal, sobretudo em ações que têm uma forte componente política, mas que não vá, e isto é muito africano, quer dizer, o cofre do Estado serve para tudo, inclusivamente para os políticos, quando cometem delitos, e cometem delitos claramente da sua esfera pessoal, vão ao Estado para pagar para estes processos. Portanto, Jacob Zuma não só danificou muito a imagem do Estado sul-africano, a imagem do Estado sul-africano pós-apartheid, como, e sabemos dos estereotipos de que padece o continente africano, Jacob Zuma, claramente, para não entrarmos em grande profundidade neste assunto, contribuiu largamente para o enriquecimento do anedotário internacional em relação ao continente africano e em relação à forma pouco criteriosa como muitas vezes no nosso continente se olha para as questões do Estado e da gestão do Estado enquanto algo do nosso pecúnio pessoal ou familiar. E a indicação de Cyril Ramaphosa, que assumiu a presidência depois da queda de Jacob Zuma, veio a ajudar a limpar desta imagem deixada por Jacob Zuma na África do Sul? Bem, ainda é muito cedo para se fazer o balanço da administração Cyril Ramaphosa. Mas há a percepção e não só evidências de que Mandela claramente gostaria que Cyril Ramaphosa fosse o seu sucessor. Por todas estas razões que eu já tentei explicar, que têm a ver com equilíbrios de poder, com questões étnicas, regionais, Cyril Ramaphosa, que parecia mais fadado para suceder, e é preciso também invocar uma outra componente que tem a ver com o movimento de libertação. Nos movimentos de libertação, aqueles que são aqueles que vêm com maior reputação e que são os mais digamos, que têm um ascendente maior sobre os outros, são habitualmente os líderes da facção externa. Portanto, aqueles que vêm do exílio, aqueles que estiveram diretamente ligados à luta armada. Ora, Cyril Ramaphosa, podemos dizer, tinha contra si o facto de ter feito a sua vida e a sua militância política nos sindicatos, na frente interna da África do Sul. Não estava como Thabo, que passou parte da sua vida no exílio, entre Londres e Lusaka, e Jacob Zuma, que passou grande parte da sua vida em Dar es Salaam, em Moçambique e na Suazilândia. Então, também estes aspectos tiveram que ser acomodados. Ora, Cyril, que vem do mundo sindical, fez uma grande ascensão graças àquilo que na África do Sul se designa o dar o poder à maioria negra, o Black Empowerment. Portanto, processos administrativos que fazem com que a maioria negra tenha um naco importante, não só do poder na economia privada sul-africana, mas também ao nível da gestão desses mesmos bens económicos sul-africanos. Portanto, Cyril chega agora
à presidência da República como um homem extremamente rico, rico porque está em muitos conselhos de administração, detém ações em grandes empresas, inclusivamente em empresas mineiras, e dado esse seu background recente, ele é considerado como alguém que pode inspirar confiança nos setores económicos da África do Sul, na finança internacional, porque um dos problemas causados por Jacob Zuma foi a crise da economia sul-africana e a crise reputacional da África do Sul nos mercados internacionais. Então, este é o desafio, uma parte dos desafios de Cyril Ramaphosa, não só de contribuir para a coesão do ANC, e o ANC enfrenta um forte desafio eleitoral de uma crescente popularidade da Aliança Democrática, que hoje é o principal partido da oposição e que hoje é, de facto, um partido multirracial na África do Sul. Não cola mais a acusação de que a Aliança Democrática é um partido ligado à nostalgia do apartheid. Portanto, tem esta missão política de unir todas as pontas dentro sobretudo depois do ANC ter perdido os principais centros urbanos nas eleições municipais para a oposição. Absolutamente, não. No tempo do Jacob Zuma. Esta crise do ANC é uma crise documentada, factual, não é uma percepção de analistas ou de sondagens. E mais, os factos também demonstram que a cada momento eleitoral a Aliança Democrática vai sempre ganhando mais influência junto do eleitorado sul-africano. Por outro lado, a economia está estagnada, é preciso dar um novo impulso à economia, é preciso reformar de forma dramática as paraestatais, ou vamos dizer grosseiramente, as empresas públicas sul-africanas, e relançar a economia sul-africana enquanto economia competitiva nos mercados internacionais. Muito bem, Fernando Lima, agora vamos ao Zimbábue, depois da queda do líder histórico daquele país, Robert Mugabe, através de uma intervenção militar. Houve depois eleições. Emmerson Mnangagwa, candidato da ZANU-PF, partido que está no poder no Zimbábue desde 1980, ganhou as eleições por 50,8%, uma margem mínima contra os 44,3% do seu adversário Nelson Chamisa, da aliança MDC. A oposição não aceitou os resultados e depois houve esta contestação até nos tribunais. Emmerson Mnangagwa é um líder ideal para substituir um Robert Mugabe, que ficou muito tempo no poder. Em última análise, podemos dizer que o Emmerson Mnangagwa é uma herança do próprio regime de Robert Mugabe, e talvez por isso enfrenta neste momento as contradições decorrentes destes compromissos do passado. Emmerson sempre foi um homem ligado ao aparelho securitário, fez o golpe, e chamemos-lhe o nome, os bois pelos próprios nomes. Houve um golpe no Zimbábue, um golpe palaciano, um golpe, vamos dizer, cor-de-rosa, com os encontrões e com umas bufetadas e uns socos. Quer-me parecer que não houve vítimas mortais, embora houvesse alguns ministros que tiveram uns momentos muito amargos no próprio desenrolar do golpe, mas Emmerson Mnangagwa não é um homem de mãos livres. Basta ver que os principais autores materiais do golpe, que são todos
que são todos generais, ocupam posições de relevo, no governo de Mnangagwa. Portanto, não são generais que depois do golpe voltaram aos quartéis, que se submeteram à hierarquia castrense. Não. Eles estão muito ativos na vida política do Zimbábue, representam compromissos importantes na gestão da coisa pública do Zimbábue e, por outro lado, por causa dos compromissos, incluindo com a facção que perdeu decorrente da queda de Mugabe, esta facção continua a ter expressão, continua a poder manipular o curso dos acontecimentos. Portanto, aquilo que se pensava que seria o futuro risonho, airoso do novo Zimbábue pela mão de Mnangagwa está a acontecer de uma forma muito mais lenta. Muito mais lenta em que termos? Em termos da aceitação internacional do novo presidente do Zimbábue, em termos dos apoios, e isto tem associado a este facto os fluxos de investimento no novo Zimbábue, que não estão a ocorrer na velocidade em que esperava. Na velocidade que havia essa expectativa, e aí é importante também referir que Moçambique começa a beneficiar do novo Zimbábue, nomeadamente na sua zona centro, com os investimentos no Porto da Beira e com movimentos crescentes de tráfego no Porto da Beira. Por exemplo, neste momento é muito mais credível a reabilitação da linha férrea de Machipanda, porque existem promessas de tráfego para esta linha que justificam a reabilitação. Porque muitas vezes aqui em Moçambique as notícias, sobretudo as notícias de caráter económico, andam muito no rol da ficção. Alguém sonhou que amanhã a linha é reabilitada e a linha é reabilitada uma semana depois. Não, as coisas não acontecem assim. A linha é reabilitada porque há fluxos que justificam a utilização desta linha. A barragem de Mpanancua é construída porque há potenciais consumos, porque há garantias de aquisição dessa mesma energia e não porque alguém sonhou que deve haver uma segunda Cahora Bassa no Rio Zambeze. Portanto, há evoluções positivas de que Moçambique se está a beneficiar, mas ainda muito lentamente. Por exemplo, toda a questão da agricultura e da agricultura comercial no Zimbábue, que eram um dos grandes motores da economia e do desenvolvimento zimbabiano. Num primeiro momento, Mnangagwa fez declarações muito positivas, ou, digamos, não positivas, sobretudo mas, na relação com os farmeiros que perderam a terra. Digamos, mandou sinais, a frase correta é, mandou sinais positivos aos antigos farmeiros brancos do Zimbábue. Ora, isto foi muito mal entendido no seu próprio partido, em círculos muito influentes do poder político no Zimbábue. E não está a acontecer este regresso massivo dos farmeiros e da reconstrução da agricultura comercial no Zimbábue. Portanto, aquilo que Emmerson pensou que teria poder para fazer, não tem esses poderes, e aquilo que ele pensava que seria uma questão de meses, de alguns poucos anos, não está sequer seguro que seja esta a perspectiva do atual poder político no Zimbábue. Portanto, digamos que há uma transformação, ou seja, havia uma inevitabilidade da sucessão de Mugabe, nem que fosse pelo simples facto que ele teria que morrer
um dia desses, mais para o próximo do que para o longínquo. Não foi isso que aconteceu, mas também as mudanças, o que mostra exatamente as dificuldades na transição zimbabuiana, as mudanças não estão a acontecer com a velocidade que era antecipada logo após o golpe de Estado no Zimbábue. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos continuar um pouco no Zimbábue. Estamos já a fechar este tema. Fernando Lima, já praticamente no fim do ano, Grace Mugabe, a ex-primeira-dama do Zimbábue, foi alvo do mandato de prisão emitido pela polícia sul-africana no segmento de uma alegada agressão no hotel em Johannesburg. Fernando Lima, depois da intervenção militar que afastou o marido, Robert Mugabe, Grace Mugabe afastou-se da vida pública, agora está a ser caçada fora. Está mais vulnerável fora do poder, Grace Mugabe, que na altura foi vista como uma das mais prováveis sucessores de seu marido Robert Mugabe, que governou o Zimbábue de forma ininterrupta desde 1980. Bem, o que está a acontecer a Grace Mugabe acontece a todos os regimes autoritários e a todos os regimes que, por força de todas as ações arbitrárias que desenvolvem, criam esta imagem de que estão acima da lei e que estão acima de outros poderes. Ora, aquilo que está a acontecer com Grace Mugabe acontece todos os dias com os cidadãos dos mais diferentes países. Houve uma agressão, há uma acusação que pende sobre Grace Mugabe. A senhora Grace Mugabe não goza mais de prerrogativas de imunidades, portanto, e o Estado sul-africano nestas coisas é muito mais, e a justiça sul-africana é muito mais sofisticada que a maioria dos países africanos. Basta dizer que o ditador do Sudão, o Bashir, foi alvo de uma ação de um tribunal sul-africano condenando a sua deslocação à África do Sul. Eu acho que seria impensável vermos em Moçambique a Procuradoria ou o nosso Tribunal Supremo a deliberarem nesse sentido. Dirão os nossos dirigentes com desprezo: bem, isto devem ser os resquícios da democracia burguesa da África do Sul. Mas o que é certo é que a senhora Sally Mugabe corre o risco de ser detida se entrar em território sul-africano, e mais, corre também o risco de o governo do Zimbábue se ver a braços com um pedido de extradição da senhora Grace Mugabe para a África do Sul, se houver acordos de extradição nesse sentido entre a África do Sul e o Zimbábue. Muito bem, Fernando Lima, agora vamos a Angola para a crise J-Lo, José Eduardo dos Santos, e também vamos olhar para os marimbondos. A situação em Angola, Fernando Lima, é dominada por uma aparente crise entre João Lourenço, o atual chefe do Estado, e o antigo chefe do Estado, José Eduardo dos Santos, que ficou no poder perto de 40 anos. Há exonerações, há detenções de elementos da antiga família presidencial no esforço para combater a corrupção. No final da história estará sempre o ex-presidente José Eduardo dos Santos no meio desta situação. Em 2018, como é que acompanhou a situação em Angola? Bem, nesta noite, na nossa análise de casos internacionais e de casos que estão a acontecer na nossa região, é o terceiro caso de implosão de regime, ou seja, quer na África do Sul, no Zimbábue e também em Angola, temos três quedas de figuras políticas,
dentro do mesmo regime, dentro do mesmo partido, e que deram lugar a mudanças sensíveis, para não utilizar a palavra radical. João Lourenço pertence ao mesmo partido de José Eduardo dos Santos. O MPLA está no poder desde 1975. No caso de Angola, era um dos 3 movimentos de libertação que lutava pela independência da colónia portuguesa, mas há uma diferença neste novo poder, que tem à cabeça João Lourenço, que já foi secretário-geral do MPLA e que já foi ministro da Defesa de Angola. Há uma declaração oficial de luta contra a corrupção, mas, e isto é uma das críticas que fazem a João Lourenço, é que parece que a luta contra a corrupção está muito centrada na família de José Eduardo dos Santos. Não deixa de ser importante, porque também a família José Eduardo dos Santos era a principal beneficiária dos benefícios, passe a redundância, era a principal beneficiária de toda a riqueza que emanava do poder angolano, e também da forma como Zé Eduardo colocou a sua família ao nível de pontos estratégicos da economia angolana. Vejamos, a principal empresa do país era controlada pela sua filha, o Fundo Soberano pelo seu filho. Não sei o que é que ficava de fora, dando apenas esses exemplos, para além da comunicação social, que estava a cargo de uma segunda filha. Portanto, faz sentido este ataque, mas é assim, uma certa obsessão em relação à família dos Santos não faz com que a percepção deste combate à corrupção e por uma nova Angola pareça muito centrada numa vendetta pessoal. De qualquer forma. E por isso que, por exemplo, em Portugal, a última visita que eu efetuou, aparentemente ali houve uma marcação homem a homem, onde João Lourenço apresentou-se como um presidente anti dos Santos. Sim, isso é negativo. Mas há outros elementos positivos que não nos devem fazer perder a perspectiva do novo presidente angolano. A moratória em relação ao retorno dos bens alegadamente extorquidos a Angola é para todos e vai acabar agora, ou já acabou a 31 de dezembro. Há uma nova lei mais agressiva, exatamente para as fortunas que não foram retornadas a 31 de dezembro. Há esta abertura enunciada por João Lourenço em relação à sociedade civil. Aliás, a palavra sociedade civil nem sequer existia em Angola. Começa agora timidamente a ser e João Lourenço teve falado. Um encontro com o importante setor de sociedade civil recentemente. Exatamente, onde mostrou muita abertura. Não me parece que fosse apenas uma situação cosmética. Houve ações subsequentes em relação a esta visita. Basta dizer que Luati Beirão e os seus amigos, que foram parte das pessoas que estiveram no gabinete de João Lourenço, eram acusadas de sedição, portanto, de planearem um golpe de Estado contra Zé Eduardo Santos. Portanto, João Lourenço recebeu, claro que era assombroso que um grupo de pessoas que liam um livro
ou que fazia uma leitura coletiva de um livro, estava a planear um golpe de Estado, sabendo do poder da segurança e das forças de segurança angolanas. Portanto, mas o que é certo, e do ponto de vista formal, é que João Lourenço teve esta iniciativa. Portanto, há outras ações de João Lourenço que não se circunscrevem à família presidencial dos Santos. De qualquer forma, são precisas mais medidas de fundo, estruturante, de médio e longo alcance, que ultrapassem, digamos, esta tentação mediática da luta contra José Eduardo Santos, porque isto cai muito bem na rua, no cidadão comum, mas depois desta sensação de as pessoas se sentirem bem porque há algo de novo que anda no ar, uma pessoa aperta as mãos e fica com uma mão cheia de nada. Portanto, é importante que estas ações de João Lourenço resultem de coisas mais concretas. E as coisas mais concretas é a melhoria de vida dos angolanos. E claro que a liberdade é um ponto muito importante. Angola tinha muitos tiques de Estado securitário, de uma exacerbação e de um exagero dos poderes que emanavam a partir do MPLA, mas a liberdade não é apenas isso que interessa aos angolanos e faz os angolanos sentir que a vida está a andar para melhor. É preciso, sobretudo, resolver problemas de natureza económica, da inflação, do nível de vida, do custo de vida, e nós aqui em Moçambique, que sabemos o que é problemas de custo de vida, em Angola a situação é muito mais dramática. A saga de milhões de angolanos, e a maioria da população angolana vive na cidade de Luanda, é uma luta diária, a luta pela sobrevivência da maioria das famílias angolanas que vivem à volta da sua capital. Muito bem, Fernando Lima, agora vamos ao Brasil, a eleição de Bolsonaro como presidente do Brasil. Jair Messias Bolsonaro, 63 anos, foi eleito presidente do Brasil, vai tomar posse agora em janeiro. Tolerância zero contra a corrupção, críticas fortes à esquerda e ao PT, o Partido Trabalhista, defesa dos valores familiares conservadores e maior liberdade para a polícia agir sem ser punida por excesso em operações com espaço garantido para o cidadão do bem e ações pelo bem do Brasil. Isto, Fernando Lima, é um presidente com este perfil que o Brasil atual precisava, um homem visto por analistas brasileiros como ideal para enfrentar o velho sistema político. Bem, eu não sei se o Brasil precisava, mas pelo menos, e a olhar para os resultados eleitorais e para as declarações dos brasileiros, é pelo menos um presidente cujas declarações, cujas intenções de governo encaixam naquilo que aparentemente são os anseios da maioria dos brasileiros. E este reforço securitário, esta mão dura contra o crime foi uma grande exigência da chamada classe média brasileira. Não é por acaso que há no Brasil uma grande imigração de quadros formados brasileiros que não se sentem confortáveis no seu próprio país decorrente da situação de segurança, ou seja, do roubo, do crime violento, dos assassinatos, dos homicídios que acontecem todos os dias
e numa espiral em crescente e alarmante. Portanto, o Bolsonaro aparece a defender uma agenda que está no imaginário de uma grande parte do eleitorado brasileiro. Claro que isto é meio caminho andado para tentações autoritárias para quem chega ao poder, para quem tem um antecedente de forças, de estar nas Forças Armadas, e sabemos que o Brasil tem uma herança ainda da história não muito longínqua do poder forte dos militares, aliás, dos militares no poder. Não é por acaso que o combate nas favelas, ou seja, nos bairros pobres das grandes urbes brasileiras, nomeadamente o Brasil, se faz por uma força que se chama polícia militar, portanto, que é uma força militarizada e com um poder de fogo que ultrapassa claramente aquilo que é uma polícia de rotina, o chamado polícia de giro, o que mostra exatamente este poder dos militares. Depois das intenções, agora em janeiro, é que vamos começar a ver como vai ser o novo Brasil de Bolsonaro, e haverá certamente um novo Brasil depois da aventura de esquerda. Aliás, não é só o Brasil que está sob a influência de direita do novo poder, há uma nova influência da direita em toda a América Latina, digamos, à exceção da situação na Venezuela, muito embora me pareça que a situação na Venezuela é uma situação conjuntural, porque não me parece que o regime de Maduro possa resistir por muito mais tempo, não só ao nível das contradições internas da própria Venezuela, como ao nível de pressão internacional que a Venezuela está a sofrer. Uma das figuras que vai juntar-se ao governo de Jair Bolsonaro é Sérgio Moro, o juiz do caso Lava Jato, em que Luiz Inácio Lula da Silva foi parar na prisão, foi escolhido para ministro da Justiça e Segurança Pública. Fernando Lima, esta não é uma indicação controversa e não pode ser visto, é visto por alguns analistas, como alguém que antes perseguiu o PT e agora está no governo da direita. Bem, essa narrativa está todos os dias nos jornais, sobretudo pelos apoiantes de Lula da Silva e do Partido dos Trabalhadores do Brasil. É assim, não obstante Bolsonaro gozar da maioria no Brasil, o PT não se transformou num partido marginal. É um partido muito forte, um partido muito militante e muito aguerrido, com uma grande expressão de mobilização de rua, de mobilização popular. Portanto, os seus argumentos não são, ou seja, visto de outra perspectiva, são argumentos que estão sempre presentes, o que torna possível a permanência ou a indicação de Sérgio Moro para o governo é que, por um lado, não há um obstáculo legal a que isso aconteça. E, por outro lado, tem este apoio moral, aquilo que para uns se trata de um vilão. Porquê? Porque, de algum modo, está a ser recompensado porque caçou o Lula e porque meteu o Lula na prisão. Para o outro segmento, não menos importante
de que os apoiantes do Partido dos Trabalhadores, este é o herói que levou Lula, que levou todos os envolvidos da Operação Lava Jato à cadeia e aos tribunais. E depois um dos argumentos dele para aceitar o cargo é que tem a possibilidade de implementar uma forte agenda anticorrupção e anticrime organizado no Brasil. Essa é a expectativa que existe. Se olharmos como parte do CV de Moro, a Operação Lava Jato, há essa possibilidade de esta operação continuar a ser implementada. E aqui é importante também, parece-me importante, referenciar isto. Há dúvidas de natureza legal sobre as acusações que pendem sobre Lula da Silva como beneficiário de toda a trama do Lava Jato. Mas é o aspecto pessoal em relação a Lula da Silva, nomeadamente sobre a questão se de facto teve o seu triplex, lhe foi oferecido o triplex, portanto, na linguagem moçambicana seria um T3. Se recebeu um T3 à beira da praia ou não. Agora, a Lava Jato não é uma ficção. Não obstante, nesta cadeia muito popular entre a juventude, mesmo entre a juventude, uma certa juventude moçambicana dos filmes e das séries do Netflix, já existe uma série sobre a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato não é uma ficção. E, portanto, as Odebrecht, a Camargo Correia, a Petrobras, tudo empresas que conhecemos aqui em Moçambique. Aliás, há ramificações da Lava Jato para Moçambique. Tudo isto aconteceu. E tudo isto aconteceu, nomeadamente, a promiscuidade entre o mundo empresarial de natureza pública, como é a Petrobras, e depois o poder político. Há estas dúvidas sobre Lula da Silva, mas penso que não existem as mesmas dúvidas em relação a José Dirceu, que era o secretário-geral do Partido dos Trabalhadores. Aliás, na minha percepção, acho que José Dirceu se sacrificou a ir para a prisão para salvar as figuras mais emblemáticas do Partido dos Trabalhadores. Portanto, a corrupção existe. No passado, Dilma Rousseff não é a primeira presidente a ser afastada do poder. Pesem mais uma vez as dúvidas sobre o processo que levou ao afastamento de Dilma Rousseff. É bom dizer que Dilma foi afastada por erros de execução orçamental, ou seja, tentando simplificar a explicação, porque determinadas verbas foram usadas erradamente e porque foram desviadas da sua linha para serem utilizadas desvio de aplicação. Foi isto que levou ao afastamento de Dilma. Mas no passado, o presidente Collor de Mello também foi afastado. Portanto, a corrupção é um problema endémico no Brasil. Digamos que o Partido dos Trabalhadores foi apanhado na teia da corrupção, mas alguns arquitetos da forma de gestão do poder por parte do Partido dos Trabalhadores a que conceberam esta forma de o PT se subsidiar, de se manter no poder, de inclusivamente financiar uma parte do Parlamento brasileiro, das câmaras parlamentares brasileiras, para assegurar a dominação do Partido dos Trabalhadores no sistema político brasileiro. Muito bem, Fernando Lima, vamos fechar 2 minutos, vamos à França, a manifestação dos coletes amarelos. Até que ponto é que isto pode representar um novo paradigma de constituições populares? Eu penso que
é já, assim como o maio de 68 representou a queda dos partidos tradicionais com laços sindicais e em relação aos movimentos de rua, e que realçou sobretudo o papel dos estudantes e dos estudantes das universidades nos movimentos de contestação popular. Quer-me parecer que aquilo que é chamado do movimento dos coletes amarelos, aliás, os coletes amarelos hoje são um símbolo em todo o mundo, até aqui em Moçambique. Hoje toda a gente usa colete amarelo, e para alguns também é um símbolo, não sei se é um exagero dizer um símbolo de poder, mas há pessoas que o ostentam como símbolo de poder. Na França, os coletes amarelos neste momento representam uma reivindicação, e uma reivindicação que não tem um sinal político específico. Por isso que é um movimento muito atípico e que corresponde também à emergência de líderes políticos atípicos. Macron é de direita, é de esquerda, é do centro, ninguém sabe muito bem. Portanto, o Macron, presidente, que é força da conjuntura económica e social da França, de uma parte da Europa, tem como resposta às suas medidas de austeridade, às medidas que penalizam a classe média, e classe média na Europa diz isso mesmo, a classe que corresponde à maioria da população e que é extremamente penalizada quando toca a apertar o cinto. Porquê? Porque é penalizada nos seus direitos, nas suas regalias e no seu bem-estar, porque o Estado vai buscar os subsídios para gerir a coisa pública exatamente à custa dos impostos. A grande classe, o grande setor penalizado, porque é o setor maioritário, é a classe média, e portanto temos a classe média na rua exatamente a protestar contra os problemas do custo de vida, porque não é apenas a questão dos combustíveis e dos impostos que recaem sobre os combustíveis, são todos os outros problemas de natureza essencialmente económica que levaram este movimento denominado dos coletes amarelos, mas que, em última análise, é o grito de revolta da classe média francesa. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa, é o primeiro programa de 2019, onde passamos em revista os principais acontecimentos internacionais que marcaram o ano de 2018. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, nos vemos de hoje a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.